Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que Deus possa estar com vocês, abençoando, protegendo e livrando vocês de tudo quanto for ruim, para que a gente possa estar aqui sempre juntinho, tá certo? Gente, ó, eu me afastei um pouquinho devido a um probleminha de saúde, mas graças a Deus estou melhor. E tô aqui pra gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho de uma história linda e maravilhosa que eu acabei conhecendo esses dias. E eu gostaria muito de passar para vocês. Olha só, gente, não deixa de assistir não esse vídeo. Ele é muito linda, a história dessa pessoa é muito linda, é muito bela. Então, para alguns não vai ter tanta diferença, mas para uns eu tenho certeza que vai, porque envolve o mundo das orquídeas. E a gente que ama orquídeas, a gente que ama planta, a gente que ama a natureza, sempre que eu souber de alguma coisa que envolve essas coisas, a gente vai querer saber um pouquinho, na verdade? Então, vamos lá ver a história dessa pessoa linda e maravilhosa que eu acabei conhecendo e que eu quero passar para vocês. E encantadora que envolve, como eu já falei, o mundo das orquídeas e principalmente, gente, a orquídea negra. Vamos saber um pouquinho dela, dessa história? Olha aí, ó, como é que foi. Eu vou pedir para seu Jânio falar uma coisa muito bonita aqui, que ele me falou agora e eu fiquei surpresa. Então eu tenho certeza que vocês também vão ficar. Como eu falei para vocês, ao entrar aqui na flora dele, eu comprei a primeira orquídea que eu comecei a cultivar. Só que eu não sabia que o pai dele também era um orquidófilo e o primeiro orquidófilo da Paraíba. Eu queria que o senhor comentasse, seu Jânio, foi isso. Meu pai, ele é conhecido, o nome dele é José Pedro, ele é conhecido por Zé do Mato, ele é muito conhecido, tem muitos orquidófilos em areia, que pegava muita orquídea com ele, já teve várias exposições, meu pai participou de várias exposições de orquídea, inclusive meu pai viajava todo mês para São Paulo para tirar orquídea na Mata de Santos, e meu pai foi um dos que encontrou a orquídea negra, conhecida como orquídea negra, e quem ganhou o nome dessa orquídea foi um japonês, que meu pai não queria aparecer na mídia, mas em São Paulo todo mundo sabe, e quem encontrou essa orquídea foi meu pai, José Pedro Gomes, conhecido Zé do Mato. Coisa linda, seu Jânio. E o senhor não teve vontade de continuar o que ele começou? Olha, meu pai criou 11 filhos tirando planta no mato, mas nenhum dos filhos teve a vocação dele não, de enfrentar não. Olha, eu me lembro que eu fui com meu pai lá numa serra de Santos, e quando eu cheguei lá eu fiquei encantado de ver, que eu nunca tinha visto. Tinha bastante bromélias, que você pensava em orquídea, tinha orquídea, bastante orquídea, variedade de orquídea. Inclusive meu pai falou que era para tirar escolhido, que não era para deixar a orquídea solta na mata, senão morreria. Aí a gente tirava escolhido, tinha muita labiata, catilé, linda, muitas orquídeas na Serra de Santos. Beleza. Isso aí eu tenho gravado na minha mente, que eu não vou esquecer nunca. Meu pai gostava muito de tirar orquídea na mata. Inclusive ele trazia para João Pessoa aqui, todos os meses ele trazia orquídea para a sogra aqui de João Pessoa. No caso, quem foi o primeiro orquidófilo aqui da Paraíba e em continuação veio a primeira. O senhor lembra da primeira depois dele? Olha, eu só me lembro que meu pai tirava orquídea para muita sogra aqui de João Pessoa. Meu pai tirava orquídea que João Pessoa não tinha floricultura. Meu pai foi um dos primeiros, das primeiras floras que abriu aqui João Pessoa foi meu pai. E depois foi que veio aparecendo as outras floras. Ok, seu Jânio. Muito obrigado. Para mim foi um prazer mesmo voltar aqui, porque eu jamais sabia de um negócio desse. Depois que eu peguei amor por essa orquídea, graças a Deus, Deus tem me dado muitas pessoas com atenção que ama também a orquídea e os carinhos que ela tem hoje por mim. Eu tento retribuir da melhor forma, passando assim um pouco do que eu aprendi também para as pessoas, né? E para mim está sendo maravilhoso. E eu vou falar sobre seu pai, sobre o senhor, tá certo? E o nome do meu pai é José Pedro, conhecido por José do Mato. Chama Zé do Mato, porque ele só vivia dentro do mato. Quem procurasse meu pai, ele estava no mato tirando planta. Ficou conhecido por diversas floras de João Pessoa como Zé do Mato. Obrigada, seu Jânio, viu? Muito obrigado. Nada. O primeiro orquidófilo da Paraíba e o único a encontrar orquídea negra. Gente, vocês sabem o valor hoje de uma pessoa encontrar uma orquídea negra na floresta? Daqueles tempos lá passados, se fosse hoje, em 1974, gente, ele achou a orquídea negra. E eu nasci um ano depois para contar a história dessa orquídea negra, achado na mata de São Paulo, pelo senhor paraibano, o primeiro orquidófilo aqui da Paraíba. E ninguém nunca retratou essa história dele, ninguém nunca passou para a gente saber dessa história, que tanto orquidófilo aqui na nossa cidade, tanta gente bonita que mexe com orquídea, que mexe com plantas, e esse senhor não ser reconhecido.
Gente, por mim, ele seria homenageado ainda, porque ainda há tempo, mas eu não posso. Quem sou eu para fazer isso? Mas eu estou fazendo esse vídeo em homenagem a ele, porque eu amei conhecer ele, eu amei conhecer a história dele. E outra, passei meus vídeos para vocês, e foi essas duas amigas aqui, ó, tá aqui. Por causa delas duas, Vânia, Regina, primeiramente Deus, segundo este Senhor, o primeiro orquidófilo da Paraíba, José Pedro, e você, Vânia, e você, Regina, que fez eu conhecer essa história, porque foi vocês duas que me pediram para que eu pudesse saber se ainda tinha o cirtopódio, os meus cirtopódios, onde é que eu comprei, para que eu pudesse passar para vocês, dizer aonde vocês também comprar. E eu fui lá ver se tinha ainda, para mandar para vocês, mas não tinha. O que eu achei foi essa história linda. E fiquei triste por não encontrar esse cirtopódio, Regina e Vânia, trazer o contato que Regina queria, o número do telefone, né? Mas eu trouxe a história desse senhor para vocês conhecerem. E eu espero que vocês gostem. E vocês vão ver mais. Porque eu agora vou mostrar um pouquinho do sítio onde ele viveu. É onde seu Gessé mora. O irmão também de seu Jânio, filho de seu José Pedro. O primeiro orquidófilo aqui da Paraíba. E o único que achou a orquídea negra. Quanta gente está feliz com essa orquídea negra por aí afora? Quem não daria um pouquinho do seu centavo para comprar uma orquídea negra? Gente, é emocionante demais. Você não sabe o que eu senti na hora quando eu descobri essa história. E o que eu estou sentindo agora em falar isso para vocês. Olha, gente, ele não é meu ídolo, porque não se tornou meu ídolo porque meu ídolo é Deus. Mas ele se tornou uma pessoa especial no meu coração. Então, se eu passei a conhecer a história dele naquele momento, e eu já estava o admirando, imagina pessoalmente quando eu o conheci. Então hoje ele está guardado aqui dentro, no meu coração, na minha vida, porque Deus colocou ele no mundo para encher a casa de muita gente de alegria e o coração, como hoje enche a minha. Eu vou mostrar a vocês um pouquinho de onde ele viveu e tomando conta das orquídeas dele. Hoje não existe mais nada lá de orquídea, porque ele passou para os amigos, passou para os filhos e foi entregando porque ele não tem condição mais de cuidar delas, infelizmente. Mas ele ainda está vivo, graças a Deus. A filha dele, Gina, um beijo, minha amiga. Você é uma pessoa linda de coração, uma pessoa fantástica que eu conheci. Pouco momentos, mas foi o suficiente para saber que você é uma pessoa maravilhosa, que cuida bem de teu pai. E Deus vai te abençoar muito por cuidar dele, tá certo? Então cuida dele pra gente, vai ver muitos anos aí mais à frente. E se Deus quiser, não só eu, mas com muita gente que quiser conhecer seu José Pedro. Vou conversar um pouquinho agora com outro filho dele, para vocês saberem um pouco mais dessa história, tá certo? Vamos lá. Meu pai tinha uma área reservada onde ele cultivava só as orquídeas, como desde quando nós morávamos em São Paulo, voltando atrás, lá em São Paulo meu pai também tinha muita orquídea. Lá em São Paulo meu pai tinha, vamos dizer assim, em termos de quantidade, ele tinha uns, vamos dizer assim, umas 5.000 plantas mais ou menos. Ele tinha muita orquídea. Não querendo aumentar tanto, mas 5.000 mudas de orquídea ele tinha. Porque ele vivia, era o meio de sobrevivência dele, vender orquídea. Então ele cultivava, ele produzia e vendia, porque ele sabia produzir, ele sabia como dividir, ele conhecia a vegetação, ele sabia aonde era o lugar exato de que podia cortar ela, que poderia fazer a divisão dela. Porque a orquídea, se você não cortar no lugar certo, você vai matar uma parte, ou vai terminar matando as duas, dependendo do lugar que vai cortar para fazer uma divisão. E depois vem a questão das sementes, né? Fazer ela de sementeira também. Meu pai tudo isso ele fazia. E a produção de orquídea através de semente é muito grande. Quando nasce,
nasce milhares de orquídeas de um bulbo só, não nasce muitas orquídeas. Então meu pai, ele tinha essa coisa doce, como isso está nele, né? Ele está vivo hoje, graças a Deus. Graças a Deus. Ele está vivo. E então essa coisa doce da orquídea, da natureza, a orquídea está nele. Ele é uma pessoa que eu acredito que até hoje, se fosse falar com ele, dependendo do horário que ele estivesse bem, ele ia lembrar de muita coisa. Porque do passado ele lembra de bastante coisa. Uma coisa linda, né? Aí, seu José, no caso, ele foi o primeiro orquidófilo daqui da Paraíba. Foi. Meu pai foi o primeiro orquidófilo, o primeiro produtor de plantas aqui na Paraíba. Certo. Nem em Campina Grande tinha, nem em Patos tinha, nem em Cajazeiras também não tinha. E no sertão nem se falava, como se hoje muito pouco se fala ainda no sertão da Paraíba, o cultivo de plantas ornamentais, né? De floricultura. Mas aqui em João Pessoa não existia ninguém, não tinha ninguém que trabalhasse com planta. Até hoje é desconhecido alguém que nos anos de 1970, 72, 74, mais ou menos nesses anos aí, tivesse aqui em João Pessoa produzindo ou plantando algum tipo de planta. Bom, por que não falar em algum tipo de planta coqueiros, né? As pessoas plantavam muito coqueiro. Palmeiras, tinha muitas palmeiras, muitos coqueiros, essas coisas. Mas plantas ornamentais, o campo ornamental não tinha. Não existia jardim nas casas, as casas não tinham jardins. Então nós saíamos, quando o meu pai chegava de São Paulo, que ele trazia essas plantas, porque já em São Paulo o comércio já era estrondoso, né? Em São Paulo já era muito grande isso. Então quando meu pai chegava aqui em João Pessoa com essas plantas, aí o que nós fazíamos? Nós saíamos nas casas, na orla marítima ali, no Cabo Branco, Tambaú, aqui em Jaguaribe, que naquela época não existia Mangabeira, então Jaguaribe era o auge da cidade de João Pessoa, o centro de João Pessoa era Jaguaribe. Então nós vendíamos ali em Jaguaribe, naquelas casas, de casa em casa a gente oferecia, e assim as pessoas se interessavam por uma planta, por outra, a gente ficava de casa em casa vendendo, comercializando essas plantas. Como para deixar bem claro, o primeiro orquidófilo aqui da Paraíba, como o senhor falou, achou a orquídea negra, né? Lá em São Paulo, trouxe para cá e voltou de novo, vendendo, né, a esse senhor que o senhor falou o nome, eu não estou lembrada. José Dias de Castro. Isso, Sr. José Dias de Castro. E até hoje a gente fala, muitas pessoas amam as orquídeas, mas a maioria não tem essa orquídea negra. É ainda mais interessante também que você falando assim na questão de reconhecimento, não que eu quero falar reclamando, mas sim criticando, porque até hoje realmente nunca nenhum orquidófilo procurou assim para saber quem foi o primeiro orquidófilo daqui de João Pessoa. Nunca ninguém teve essa ideia, não. Nunca ninguém veio assim à procura de valorizar aquele primeiro, quem foi que trouxe a primeira orquídea para Paraíba e tal. Nunca não teve essa preocupação. E é isso que eu acho estranho. E muitos orquidófilos, não importa o que você vai dizer, mas muitos orquidófilos aqui de João Pessoa conhecem meu pai. Muitos mesmo. Meu pai participou de várias, de algumas reuniões de orquidófilo, de muitas apresentações, algumas apresentações. Meu pai, ele foi muito conhecido. Eu acredito que tudo isso que eu estou falando, tudo isso que eu estou expondo, muitos vão comprovar o que meu pai, quem foi meu pai desde o ano de 74 para cá, aqui em João Pessoa, né, aqui na Paraíba. Ele dizia assim, quem cuida de orquídea tem mais saúde mental e tem mais saúde espiritual e vive mais. Ele dizia muito isso. É isso aí que eu falava até assim para ele, eu falava, mas pai, mas isso... Porque demora, a orquídea ela não tem um crescimento como qualquer outro tipo de planta. A gente olha hoje, daqui uma semana você olha a mesma planta, você já vê a diferença do progresso de uma planta, né? Ou seja, não tem um crescimento rápido. A orquídea ela tem um crescimento tão lento
que se você não for bem perceptível, você não vai enxergar o crescimento da planta. É verdade. Então eu reclamava isso com ele. Eu falava, mas pai, isso demora muito para crescer e tal. Ele dizia, isso é o que faz bem para a nossa natureza. É o que faz a gente viver bem material, é o que a gente faz bem espiritual e mental. E com isso meu pai, ele não viveu a vida dele inteira, o tempo todo, e não se preocupou na questão material, de ganhar, de querer ganhar valores, de ganhar reconhecimento. Meu pai não era não é esse tipo de homem. Hoje nós, os filhos, que realmente sentimos a necessidade do reconhecimento dele, porque nós sentimos e vimos o quanto ele batalhou por essa família das orquídeas, né, melhor dizendo. Meu pai foi um grande batalhador pela família das orquídeas. Eu me lembro que nas matas mesmo, por onde a gente andava, ele costumeiramente, quando ele encontrava uma planta bonita, assim, uma orquídea bonita, ele sempre deixava uma outra muda lá. Eu falava, mas pai, quem é que vai vir aqui buscar essa outra? Eu fazia assim, indagava ele assim, perguntava, ele dizia, eu não, mas um dia vai aparecer alguém, e se não aparecer ninguém aqui, ela não vai se acabar. Então meu pai, ele sempre teve cuidado de fazer o progresso da planta lá na mata, lá na vida nativa dela, como também aqui. Preservar a natureza, né? Preservar. Ele nunca tirava tudo da mata. E é muito raro, é muito difícil encontrar uma pessoa como o seu pai está falando. Por isso que eu achei tão bonita a história dele, quando eu comecei a saber logo lá do seu primeiro irmão, que eu quis me aprofundar e passar assim para todos os meus amigos aí do YouTube, as pessoas que estão comigo aí, eu com eles aí caminhando aí. Ele não foi reconhecido pelo mundo, nem pela Paraíba inteira, mas eu tenho certeza que Deus vai permitir ele ser reconhecido por essas pessoas. A maioria desses que me seguem vão saber sim quem foi seu pai, como ele chegou aqui, a história que você está contando. Ele foi o primeiro orquidófilo sim da Paraíba, o primeiro que achou a orquídea negra, levou para São Paulo, vendeu por um preço até insignificativo, como a gente sabe, que hoje, eu acho que hoje qualquer um que achar e ter essa orquídea negra em mão, não vende a preço de nada. Do jeito que ele trabalhava com as orquídeas, ele também trabalhava com outra natureza de plantas, né? Era begônia, samambaia, palmeiras, qualquer tipo de planta que aqui em João Pessoa era aceitável assim, no mercado, ele trazia. Tá vendo? E lá no mercado em São Paulo já se tinha de tudo, né? E hoje né, continua sendo vendida a orquídea negra. Continua sendo. Eu ainda não vi aqui. Por isso que eu me empenhei tanto nessa história, porque é um sonho de qualquer orquidófilo ter uma orquídea negra. O interessante da natureza é que a própria natureza ela se limita, né? Como se limitou a essa planta e quantas outras plantas se limita de colocar, liberar somente aquela criação, né? Somente aquela planta. Porque depois você pode ir lá em volta, nas proximidades da onde meu pai encontrou aquela orquídea, nós procuramos em volta para ver se encontrava outra igual. Nunca mais foi encontrado. Foi um lugar que foi muito visitado por outros orquidófilos, outros mateiros também, para ver se encontrava outra. Outra também nunca mais foi encontrada outra planta igual. Eu quero saber agora do seu pai, um pouquinho dele. Hoje eu sei que o senhor falou que ele está com 87 anos, mas não pode falar com a gente, né? Aí eu queria que o senhor explicasse isso aqui. O senhor falou que a vida dele foi isso aqui, né? É onde ele morou. Depois de aqui ele teve que sair para casa de uma das suas irmãs, não é isso? Mas aqui mesmo, aqui onde a gente está, esse localzinho, o que era isso aqui? Olha, essa área aqui é uma área de 1 hectare. Ela é uma área de 1 hectare, uma área de 100 por 100 mais ou menos isso. É 1 hectare. Era até maior, mas conforme ele foi ficando cansado, isso aqui era, na realidade isso aqui eram 3 hectares. Toda essa área eram 3 hectares, mas conforme ele foi ficando cansado, a idade dele foi chegando, ele preferiu, há tempos atrás, anos atrás, ele preferiu ir vendendo. Vendeu uma parte, depois vendeu outra e tal.
resultando hoje em 1 hectare de área, que é o que se tem aqui. E até há pouco tempo atrás ele me pediu para mim tomar conta dessa área que é dele, essa área que é dele, meu pai ele tá vivo e tal. Ele conversa assim com a gente, ele não pode conversar com a gente a qualquer hora, até porque ele toma alguns medicamentos e tem momentos que ele não pode, mas ele pode até conversar com a gente uma hora assim, qualquer uma hora dessas aí. E quando nós chegamos aqui, ele gostou, ele foi quem achou interessante essa área, porque essa área aqui é uma área que a água, como você vê aí, a água ela brota na flor da terra, essa água natural daqui. Isso não é uma água que foi colocada aí, isso aí está nascendo e ali embaixo nós temos ali a saída dessa água. E então essa área é uma boa área para o cultivo. Qualquer planta que seja feita na produção de estaquia, ou seja, de galho, aqui só é pegar o galho e ficar nesse chão que a planta vai enraizar. E a própria orquídea também agradece essa umidade, porque no solo é um terreno aqui úmido, é um terreno que é para orquídea, para palmeira, para qualquer tipo de planta feita de estaquia, para sementeira. Isso aqui é uma área boa para isso. Então foi isso que ele encontrou, como eu disse, eu tinha estudo, mas ele tinha conhecimento da natureza, onde era bom para produzir. E aqui foi onde ele viveu a vida dele praticamente toda de cultivo de plantas aqui dentro dessa chácara, né? Aqui nesse lugar. Porque esse aqui era o orquidário dele, era aqui. Era aqui. Né? Era aqui. Aí todo mundo que vinha comprar orquídea, ele tinha que vir para cá. Tinha que vir aqui. Isso aqui é um lugar muito conhecido. Aqui era onde aqui foi, nesse lugar aqui, era a Flora Paulista. Por que Paulista? Porque meu pai ele era conhecido como, aqui no Nordeste, aqui na proximidade, em alguns lugares, muitas pessoas conheciam ele como seu Zé Paulista. Porque ele foi para São Paulo, ficou muitos anos em São Paulo e voltou para Paraíba novamente. Então o apelido dele ficou como Zé Paulista, seu Zé Paulista. E depois ficou melhor se identificar com um nome fantasia de Flora Paulista, porque todo mundo ia saber que a Flora era do Paulista, né, do Zé Paulista. E assim foi, teve uma placa que foi colocada aí na frente. Isso foi uma empresa que gerou muitos anos, muitos empregos também, gerou essa empresa, a Flora Paulista. E meu pai viveu aqui nesse lugar assim, viveu aqui, eu acredito que uns 35 anos muito ativo na produção de plantas nesse lugar, plantas e orquídeas nesse lugar. Ficou um microempresário. Ficou um microempresário. E ninguém reconheceu ele? Não, continuou do mesmo jeito. Meu pai, apesar de ele ter sido um microempresário, mas ele nunca mudou a formação, a maneira de se apresentar. Meu pai nunca teve formalidade. Meu pai foi um homem muito assim, nunca teve formalidade alguma. Ele sempre insistiu em ser uma pessoa humilde. Natural, normal, comum, uma pessoa comum, né? Vocês viram, gente? O pouquinho que eu mostrei a vocês, dá para notar que esse homem era amante da natureza. Infelizmente não temos muita foto para mostrar ele com as orquídeas. Só tem uma da senhora dele no meio das orquídeas. Pelo pouquinho que deu para ver, eu achei lindo e maravilhoso. E, gente, essa história linda que eu queria passar para vocês. E eu vou mostrar a vocês ele. Agora vai ser outro vídeo que eu vou fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse. Estou muito feliz em voltar, em estar aqui conversando, passar um pouquinho dessa história para vocês. Eu espero mesmo que você goste de coração. Curtam, compartilhem, dê seu joinha, mande os recadinhos. E é isso aí, gente. Inscrevam-se no canal, dê seu joinha, mande os recadinhos, com certeza eu vou falar com vocês. E se gostou e quer ver o restante, é só escrever aí, porque com certeza, se for da permissão de Deus, vocês vão ver o José Pedro, a pessoa linda e maravilhosa que ele é. Tá certo? Tchau, cheiro para todo mundo, fique com Deus. E até o próximo restinho da história.
Tchau.